Olá pessoal, um abraço a todos vocês. A respeito do nascimento de Arrucho e também de Jerusalém, é o que nós tem falado, que tem dado tanto dor de cabeça ao sistema, né? As pessoas não têm acreditado, outras têm crido e tem causado grandes confusões, principalmente no meio das pessoas que crê no nome de Arrucho, que é o nome do nosso Salvador, Criador, Yahushua. Pessoal, isso já está mais do que evidente que o nascimento desse Jesus, menino, é uma mentira, está mais do que comprovado, né? A morte também é uma mentira, um engano. E também as terras de Jerusalém, a quem eles apontam lá para aquele lugar seco, criado em 1948, também está mais do que provado que tudo isso é uma grande mentira. Eu estou falando isso porque às vezes as pessoas têm vindo aqui, mandando, fazendo comentários, fazendo perguntas. Então, a gente vamos andar para frente, né? Vamos partir para o mais importante, é o plano de salvação. Esse é o mais importante, é isso aí. Falar do terrível dia que está por vir. A meta é essa, o foco é esse. Fazer com que você creia em Sião. E as pessoas que não queiram crer nisso, né? Nós não podemos fazer nada. No livro de Isaías está escrito: quem deu crédito à nossa pregação, quem se manifestou o braço forte do nosso Salvador e Criador, Yahushua. E é isso aí, né? Quem deu crédito? Para quem se manifestou o braço forte? As palavras enviadas, elas vão prosperar e jamais elas voltam vazia. E se as pessoas não crer, se as pessoas sabe, elas não crê, né, nessas coisas, se elas não creem, então nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Está muito mais do que evidente. Você pega lá os apócrifos de Adão e Eva, principalmente o Apocalipse de Moisés, que fala de Adão, o próprio Adão falando ali para Sete. Sete, o Deus que nos criou, apareceu diante de nós e criou de si mesmo um filho na sua mãe, Eva. Então isso está muito mais do que evidente. E essa passagem também ela não estão assim, com essas características, ela também se encontra na Bíblia Padre João Ferreira de Almeida, da Bíblia Católica. É só você pesquisar. A morte está muito mais do que evidente, você sabe que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. É só você fazer uma pesquisa lá no. Quando se fala ali da agonia de Arrucho, a quem eles chamam de cruz, né? Madeiro. Poderia ser uma cruz mesmo ali, representando ali a morte, né? Onde Arrucho foi ali colocado para ser sacrificado, mas ele não é sacrificado, ele é torturado, ele não morre. É só você pesquisar e você analisar. Você precisa usar a sua inteligência. Quando você usa a sua inteligência esse é o culto racional ao Criador. E você vai ver que você não precisa de ninguém para você crer nessas coisas. Você, com as suas próprias convicções, você vai ver que você vai encontrar coisas muito maiores do que nós tínhamos falado aqui. Então, tudo isso foi um engano, tudo isso foi uma mentira. E o próprio Arrucha confirma isso na passagem do semeador, ali quando fala do semeador, depois ali ele fala também do joio e do trigo, que o inimigo saiu para semear a mentira foi semeada, assim como o filho do homem retratando a ele mesmo, né? Ele semeia a verdade, o inimigo também se levanta e semeia a mentira se levanta junto com a verdade. Se levanta junto com a verdade, e o próprio livro de Daniel confirma isso, né? Quem fez esse engano prosperou. Isso foi o próprio inimigo, o próprio Deus morte, o próprio Jesus Cristo está aí, que semeia essa mentira para ele ser adorado e ele consegue ter êxito. Quem fez isso prosperou usando quem? Os homens. Né? Eu falei dos tempos, né? Você vê que quem que é o templo? O templo somos nós mesmos, a casa. O próprio Yahweh diz lá, poderá a casa ela
contestar contra o seu próprio construtor, ele próprio, falando dele próprio, né? Essa casa somos nós. Então, a única casa que Yahweh pode habitar, e também o pai da mentira pode habitar nela. O pai da mentira também pode habitar nessa casa. O criador da mentira. Tanto o criador da verdade pode habitar. Essa casa foi construída para ele habitar nela. Ela foi corrompida pelo pecado ali no jardim do Éden. Ou tanto também aquele que fez com que a casa fosse corrompida pode habitar nela também. E a Rússia confirma isso aí. Eu falei isso no vídeo anterior. Quando o espírito imundo ele sai da sua casa, ele sai vagueando pelos lugares desertos, arridos, não encontrando lugar, volta para sua casa antiga. E quando ele encontra ela vazia, limpa, adornada, ele vai e busca outros 7 espíritos mais pior do que ele ainda, e traz para habitar essa casa, falando dos demônios. Então, tanto o Yahweh, tanto o Criador da verdade, o Pai da verdade, o nosso Pai, Pai daqueles que criam o nome dele, habita essa casa, tanto também o impostor, o mentiroso, o padrasto. Tanto anjos e demônios, né? Eu estou falando dos anjos do Yahweh, e tanto os demônios, eles não habitam em lugar nenhum a não ser no ser humano. Eles também não habitam em casa, em templos, em pedra. Eles apresentam ali dentro de uma outra casa, a casa humana. Então você precisa entender isso. Então as coisas do Criador, as coisas do Reino do Céu, é muito fácil de você entender. Na medida que você usa a sua inteligência. Então essa morte, sabe, ela foi implantada, foi inventada. Assim também como o falso nascimento, a história de Maria, foi, sabe, totalmente inventada. Tudo foi inventado para que a religião crescesse e propagasse, e o Deus dessa religião, que é o Deus morte, que não é a vida, ele é a morte, ele crescesse de uma tal maneira que chegasse a ofuscar, ocultar o nome do Salvador, Criador e Yahushua, e isso aconteceu. E isso aconteceu. Porque se você falar hoje de Yahushua, causa desconforto, causa incômodo, causa, sabe, revolta, causa ódio. Aquele parente que você achava que te amava. Seu pai, a sua mãe, o seu irmão, sua irmã, o seu marido, a sua esposa, seu sogro, a sua sogra, o seu melhor amigo. Então hoje é o contrário. Você que é o cara ruim. Tá me entendendo? A escolha é você que crê no nome de Yahushua. Porque na sua casa a maioria dos seus amigos são evangélicos, dos seus parentes, perdão, evangélicos, ou é católico, ou ele é, sabe, da macumba, mas eles creem no mesmo Deus. Eu falei para vocês isso aí. Eles creem no mesmo Deus, o Deus morte. É só você, eu já falei e vou repetir novamente. Se você acha que não, é só você fazer uma pesquisa agora, tá chegando aí o Natal. Você vai ver, sabe, que todos vão estar na mesma mesa falando do mesmo Deus, do menino Jesus, noite feliz. Na Páscoa, no Ano Novo, em tudo que você imagina, eles estão ali falando do mesmo Deus. No hino do Flamengo, fala de Jesus também lá, né? Eu gosto muito de citar isso. Então você vê que eles não estão de lados opostos, eles estão juntos. Você que está de lados opostos, você que é o impostor. Você que é a pessoa má, porque você criou o nome de Yahushua. É aí que entra aquela passagem que você vai ser odiado por todos por amor do nome de Yahushua. E você não pode mudar o mundo. Nós não podemos mudar o mundo. Nós não podemos. O que nós temos que fazer é transformar essas coisas através da palavra, a palavra de Yahushua. Então isso é muito fácil eu chegar, saber afirmar grandes coisas, grandes bombas, mas se eu não falar do plano de salvação, se eu não mostrar para você o plano de salvação, e salvação é isso, é crer em Yahushua sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando você ama o seu próximo como a ti mesmo, você mostra para ele a verdade, queira ele ou não, e não importa se ele vai te odiar ou não, você tem que mostrar para ele a verdade.
Ora, o Deus que você está servindo é um Deus mentiroso, é o Deus da morte. Esse é caminho da mentira, caminho do engano. Você não pode mudar ele não vai mudar, porque você está falando isso. Quem muda é ele, a pessoa própria, porque ele tem cadeados dentro da mente dele que precisa sair. Vocês estão me entendendo, pessoal? A mente dele está confiada com montões de cadeados, de aqueles cadeados enormes com segredo, e que só ele pode abrir dentro da mente dele. E nem o Espírito Consolador da Verdade pode abrir esses cadeados, a não ser o próprio ser humano abrir. E eis que estou às portas e bate, aquele que abrir, entrarei, sentarei e cearei com ele. E faremos morada nele. Falando dele, de Arroxo. Então, você está entendendo? Então, é muito fácil você falar das coisas do reino e difícil ao mesmo tempo. E difícil ao mesmo tempo. Quando o nascimento não aconteceu, a morte não aconteceu, mas as pessoas pregam isso aí. E nós estamos hoje, né, no dia da Santa, falada na Bíblia, no livro de Ezequiel fala dela, né, no de Jeremias também, da rainha que assenta sobre as águas, né, a rainha que assenta sobre uma grande multidão e que se veste do manto de azul purpura. Você vê que o manto daquela senhora aparecida aqui eles chamam de rainha e padroeira, né? Ela se veste também de um manto azul, com a coroa na cabeça, uma estrela de 5 pontas, ao redor daquele arco dela lá. E ela é de cor preta, de cor negra. E a Bíblia diz no livro de Ezequiel que isso ia ser falado também, né? Jerusalém, esses são os seus deuses. Quando Jerusalém reclamasse o Deus preto, o Criador de cor escura. A salvação tanto é para brancos e pretos, mas o Criador vem de pele escura. É por isso que é apresentado ao povo de Israel Aparecida, preta, mulher, a imagem feminina, sabe, do Deus desse século, que tem duas dualidades feminina e masculina, e é apresentado também um Benedito com imagem preta também, ali e leva um menino no braço. Sempre tem um menino no braço, esse menino. Sempre uma criança. A criança significa o renascimento desse Deus cruz, esse Deus estrela. São símbolos, isso são símbolos, as pessoas que gostam de simbologia. O renascimento, você vê que é um preto com um branco, né? O Benedito ali é preto, mas o menino está no braço é branco. No dia que Axoru acordasse, nas terras de Jerusalém, Brasil, América, todas as Américas, e reclamasse isso, ia ser mostrado os seus deuses. Olha, aqui estão os seus deuses. Então, isso tudo foi semeado com um plano muito argiloso do inimigo, é claro. Porque o homem não faz isso só, Satanás precisava de um corpo, né? É por isso que Eva faz com que Eva peca, só você lê os apócrifos, por que ele faz que ela pega? Para que ele entrasse no plano do Salvador, Criador Yahweh, e ele consegue fazer isso, impondo ali a morte no lugar que era a vida, né? Isso é muito forte. E para as pessoas que não creem, fala que Jerusalém não é aqui, é citada na Bíblia alguns elementos, né? Algumas ervas, dos apócrifos de Adão e Eva, de Moisés, por exemplo, né? Adão, quando sai do paraíso, ele reclama ali algumas ervas que ele iria trazer do paraíso. Ele pede ali para o anjo, né? Ele pede ali coentro, canela, açafrão. Da onde que são originais dessas ervas? Principalmente do Brasil. E quando nós falamos do Brasil, falamos de vários países da América do Sul, das terras de Jerusalém, que foram divididas. As terras foram vendidas. O livro de Daniel fala sobre isso, né? As minhas terras foram vendidas por preço. Para todos os estranhos. E o próprio Arruxa fala também, né? Do comim, da hortelã, do coentro também. O alecrim é falado na Bíblia. E várias outras sementes e legumes, né?
falado quando o povo tem ali vontade de voltar a comer daquelas coisas, né? Ali no Egito, que tudo era colado uma coisa com a outra, não era longe essas coisas, sabe? Não era, as terras não eram longe uma da outra. A África e Jerusalém era ali, sabe, colada uma na outra, que se descola, que desprende uma da outra depois do grande terremoto. Mencionado várias vezes na Bíblia. Então, se as pessoas não crêem nessas coisas, né, a gente tem falado, e tantas pessoas também têm falado, nós não podemos fazer nada para essas pessoas. Não podemos fazer absolutamente nada. Se elas não crêem, é porque elas não nasceram de novo. E elas necessitam de um novo nascimento. Para você crer nas coisas do Criador, você precisa nascer de novo. O nascimento, sabe, da água, do espírito, da alma. Se despender das coisas velhas, do homem e da morte. Quando se fala de homem e mulher. Para você crer. Não é fácil você mudar de uma hora para outra. Você sair, sabe, do conforto da sua religião, dos seus templos de pedra, onde você aprendeu ali da dízimo, aprendeu tantas coisas, a confessar os seus pecados ali para o padre, para o cardeal, para o bispo, onde você aprendeu a pedir conselho ali para o falso pastor, para o reverendo, para o falso apóstolo, que nunca foi apóstolo, a lavar o carro, sabe, a casa, e aí, sabe, a bajulada, a tapa nas costas, esses glamour, sabe. E quando você vem para a Rússia, você se livra de todas essas coisas. Porque o plano de salvação não está com essas coisas, sabe, embutida, incluída. É só, tão somente você crer para você ser salvo. Crer na promessa que ele fez para Adão, de resgatar ele depois de 5.500 anos. E toda a posteridade daqueles que crê nesse plano. E você não precisa fazer nada. Você não precisa ir num templo de pedra. Você não precisa dar dízimo para ninguém. O dízimo significava a morte, e a roxa glorificou para aniquilar essa morte. A morte das ovelhas. Uma ovelha de um ano para baixo que era morta ali. Um cordeiro macho, sem mácula. Ou um cabrito. Ou um bezerro. Significava a morte daquele animal ali, para purificar o pecado. E as pessoas se enriqueceram através disso aí com o passar dos anos. É o que tem acontecido hoje no Templo de Pedra. Ele sim faz um discurso em cima de um versículo. Se você pegar lá o livro de Malaquias 3:10, o próprio versículo de Malaquias 3:10 está dizendo: trazei todo o dízimo na minha casa, da casa do tesouro, para que haja mantimento. Está falando que o próprio dízimo é mantimento. O dízimo era mantimento. Você está me compreendendo? E se você ler todo o livro de Malaquias, você vai ver que, sabe, que você não vai achar nenhum lugar em Malaquias falando de dinheiro. O próprio livro de Deuteronômio 14, 22, né, ao 29, você vai ver também ali falando dízimo. Nunca foi dinheiro. E eles trabalham em cima disso aí. E quando você fala para as pessoas, eu falo muito, bato muito nessa tecla do dízimo com as pessoas, mostrando para elas, enfia assim o dedo no ouvido, me chamam de endemoniado, sabe? Então as pessoas, o próprio Iargo diz lá para Ezequiel, são pessoas rebeldes, coração duro, de mente, sabe, obstinada, e que não vão crer em você. Iargo falando para ele, eles não vão crer em você. E essas pessoas de coração duro, de mente obstinada, são as mesmas pessoas que estão aí hoje. As mesmas pessoas. E nós também foi assim. E muitos não. Muitos já caiu de primeira, né? Mas houve uma resistência da minha parte quando fui, sabe? Não acreditei de maneira nenhuma da primeira. Mas eu comecei a pesquisar. E quando você, sabe, tem essa dúvida, não, vou pesquisar isso aí. O próprio Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que a Roxa falou,
ele começa a te levar por caminhos que você não tinha ainda andado, pelos caminhos da verdade. Então isso é muito simples, pessoal. É uma coisa, sabe, é muito simples, ao mesmo tempo é difícil. E você vê que as pessoas, sabe, elas estão, hoje nós estamos caminhando, né, já afunilando o caminho, já estamos vendo no horizonte, o fim no horizonte, isso é fato, isso é história. Isso não é aqui, sabe, conversa babou e dormir, não. É só você ver aí. Há vídeos nossos antigos, nós falávamos, sabe, do extermínio do dinheiro, o fim do dinheiro, papel moeda. E o próprio ministro do Planejamento, né, se não falha a memória, essa semana já falou sobre isso. A extinção do papel moeda. E eles vão apresentando planos que você acha que são planos bons, mas que são para te prender cada vez mais dentro do sistema. Desse sistema, sabe, macabro. É por isso que criam, sabe, essa pandemia. E o auxílio emergencial também é criado para isso, porque as pessoas ficassem presas a isso aí. E eles vão tomando devagarzinho, confiscando, vão confiscar bens de pessoas, você se prepara para isso. E dias virão que vamos trabalhar para o governo, né? Isso está sendo falado há muito tempo na América. Se você não ficasse na internet fofocando, no site de fofoca, e procurasse realmente aquilo que interessa, você não estaria me criticando quando eu falo essas coisas. Do governo único, global e socialista. É por isso que eles vão, sabe, criando terreno. Eles vão, sabe, tanto a direita como a esquerda, você não acha que eles nunca foram inimigos do outro, assim como a China é inimigo dos Estados Unidos, e nem os Estados Unidos da China, e nem a China da Rússia, e nem a Rússia da China, nem, sabe, ninguém é inimigo de ninguém. Mas é uma elite que vai, sabe, dominando, porque na realidade o que eles querem é o extermínio total da população mundial. É por isso que você vê nas queimadas, dentro das terras de Jerusalém, para quem não acredita que Jerusalém é aqui. Ah, Antônio Carlos, também existe queimada no Portugal, na França, na Espanha. Você está lá para você ver. Mas quando se fala de queimada, se fala apontando para quê? E fala até nas reuniões da ONU. Então, pessoal, tudo está caminhando, sabe, para o fim, para um domínio total. A escravidão da mente humana, a escravidão da raça humana. E a raça humana, cada dia que passa, ela fica mais escravizada. Somos o gado, né? O gado está preparado para o abate. E não estão sabendo. E o próprio Arusha relatou isso, falou sobre isso aí. Dias virão em que os pais entregarão os filhos à morte. E serão arrastados, colocados nas sinagogas, serão açoitados, e muitos serão mortos. E as pessoas que isso farão estarão pensando que estão fazendo, prestando um serviço para Deus. É por isso que nós somos ser odiados. E o próprio Bolsonaro já falou sobre isso na reunião da ONU. A cristofobia. Um apelo às comunidades internacionais para se levantar contra a cristofobia. Cristofobia é aqueles que falam contra as religiões, cujo Deus Cristo, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, é o Senhor absoluto. A perseguição àqueles que se opor a esse domínio, a essa religião, a esse governo. Porque esse governo é um governo religioso. Tanto, sabe, todas as religiões do mundo, elas vão se unir em torno desse Deus. Já tem feito prodígios e milagres de engano, de mentira, por séculos e séculos. Então isso é muito forte. E o Apocalipse fala sobre isso, né? Todos aqueles que não tiverem a marca, ou o nome, ou o número desse Deus. Ali está besta para você não entender. Muito forte. Muito forte. Essa passagem do livro de Apocalipse aí. E você vê que durante a pandemia teve uma onda, né, de todo mundo cantar ali um hino aí muito conhecido nos tempos de pedra, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã.
falando desse Deus que ele vive. E eu posso crer amanhã porque ele vive. E o próprio Arrucha, se você for pesquisar sobre o amanhã, ele diz ao contrário. Temos que viver o nosso hoje. Esqueça o amanhã. O hoje que conta. E Arrucha falando. Não falou assim com essas palavras que eu estou falando para você. Você que lê Bíblia, você entende muito bem o que eu estou falando, né? A própria oração, o modelo de oração que ele ensina para o discípulo, fala sobre isso aí, né? O pão de cada dia nos dai hoje. Ele não era para repetir isso, ele que fez essa oração ali, falando para eles, ó, quando for orar, ora mais ou menos dessa maneira. Então, você vai ver também o próprio Davi falando ali, né? Ensina a contar-me os dias. Então o amanhã não nos pertence. Porque você poderá estar vivo amanhã. E o próprio Arrojo contou uma palavra de você falando, né? Um homem que, sabe, ele plantou ali vários campos de semente, seus celeiros estavam transportando, ele disse, olha, né? Ah, minha alma, né? Folga-te, porque... E a árvore disse, olha, ah, é? Maluco, né? E se pedir a sua alma hoje, essa noite, né? O que vai acontecer com você? O que tens para mim, né? Então nós temos que, sabe, que nos cuidar, nos preocupar com o dia de hoje, o dia de agora, o dia que você está aí agora, nesse exato momento. E amanhã esqueça. E você vê que eles estão apontando para um dia da manhã. Eu posso crer no amanhã. Você vê que eles, sabe, eles são tão profundos que eles jamais eles param para pensar que eles não podem acordar amanhã, talvez não acordem amanhã. Perdão, né, eu errei aqui. Talvez amanhã eles não, sabe, não estejam vivos. Porque enquanto você está vivo, ainda há esperança, a esperança de encontrar, sabe? Assim como aquele rapaz ali, que estava ali com o Yahushua no madeiro, né? E teve aquele encontro com o Yahushua ali. E ele reconhece em Yahushua que Yahushua era o Salvador. E ele se vê que ele não temeu a morte. E Yahushua, sabe, ali usa com ele de uma grande compaixão. Diz, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Provando que Yahushua não ia ficar 3 dias, sabe, embaixo de terra nenhuma e nem ia morrer. Era naquele momento ali. Ó, ainda agora, daqui a pouquinho, nós dois vai estar lá. Então, pessoal, sabe, toda mentira foi plantada pelo inimigo, sabe, foi semeada. E o joio, sabe, é igual ao trigo, mas o joio é veneno, o trigo é pão, é alimento, é verdade, né? E nós não podemos fazer com que ninguém crê nessas verdades, a não ser a própria pessoa crer ela mesma. Se você pegar agora a sua Bíblia aí que está aí, Padre João Ferreira de Almeida, Bíblia Católica, qualquer versões, as versões vão estar iguais, você vai encontrar muitas mentiras, você vai encontrar também muitas verdades ali. Provando, sabe, essas verdades que nós temos falado aqui, sabe, do nascimento que não existiu, da morte que não existiu, que Jerusalém é aqui, a verdadeira Jerusalém é aqui nas terras que você está pisando, todas as Américas, a parte do norte foi tomada, aonde está o trono de Satanás está ali, da onde sai todo o engano, toda a mentira, todo o domínio mundial, político, bélico e financeiro dos Estados Unidos, da América, América do Norte. É por isso que vão fazer aquele muro ali dividindo o México, América Latina. Nós somos os latinos, eles são os norte-americanos. Aonde sai o dólar, o maior câmbio do mundo, aonde está a maior bolsa de valor do mundo, tudo que você imagina, as maiores, sabe, bombas nucleares do mundo estão ali, os navios de guerra, sabe, todas as inteligências artificiais do mundo estão nos Estados Unidos. Tudo que você imagina, sabe, de ruim, sai dali. Toda a onda que você vê hoje, sabe, de homossexualismo, sai dali através da dança, da música, do teatro, dos filmes. E as pessoas estão hipnotizadas, escravizadas. As drogas, os filmes mostrando as drogas, tudo sai dali. Tudo sai dali. E domina todo o planeta Terra. Até a língua inglesa. Ela é falada e ela é ensinada em todas as escolas do mundo. Você vê que nós falamos, mostramos e as pessoas nos criticam. E foi também assim com o Yahushua. Não foi diferente com o Yahushua.
E nós podemos fazer alguma coisa para essas pessoas? Não, nós não podemos fazer nada. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem não crédito? Nós não podemos fazer nada se você não crê. E nós também não podemos se criticar. Porque é um caminho que você escolheu. A sua mente está tomada, está penalizada, ela está, sabe, escravizada. E só você pode libertar a sua mente. E só você pode sair desse hipnotismo. E como, Antônio Carlos, eu faço para sair desse hipnotismo? Crendo em arrojo. Dando vazão a essas verdades. Parar para pensar. Olhar no espelho, para aí, né? O que eu faço aqui nessa terra? Da onde eu vim? Qual a minha origem, né? Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro de Jeremias. Aqui está falando aqui que eu não posso adorar Deus de paus, de pedra, de barro. Caramba, isso está errado. Você então começa a saber. Aí existe um espírito consolador que vai começar a falar na sua mente. Assim também como um outro espírito imundo que vai tentar retardar a sua mente. E o próprio Shaul disse isso aí. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Você vê que a nossa carne, a nossa natureza humana, ela apunta sempre para as coisas da terra, as coisas terrenas. É conquistar um terreno, é comprar um carro, é comprar uma casa, é andar com uma roupa bonita, é comer bem, é dormir, é ir para balada, é torcer para o Flamengo, para o Corinthians, para o Cruzeiro, sei lá quem for. Sabe, é brigar, sair na mão com alguém, né? É um monte de namorada ou namorado. E você entendeu? Só coisas que a carne, sabe, ela puxa para as coisas terrenas. E a carne puxa para a morte. E as coisas terrenas são coisas da morte. São coisas do barro, para onde nós vamos voltar. Mas a alma, 1% da alma só, ela puxa para as coisas do Criador. Porque a alma está morta, a alma dorme. Mas quando você começa a crer em Arroxo, ela começa a acordar. A alma tem sede, a alma tem fome. A alma se alimentava lá, no paraíso. E ela não se alimenta mais desde que Adão e Eva pecou. É por isso que Arroxo diz lá, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Ele falou lá para Satanás. Ela diz, olha, manda que essas pedras se transformem em pão. E Arroxo também fala com a mulher samaritana, mulher, essa água que você está tirando aí, você vai voltar a ter sede novamente. Mas eu tenho uma água, se você beber, você não terá mais sede. E Arroxo está falando da alma dela. Não do corpo da mulher, da alma. A alma precisa beber também. E quando você começa a se alimentar dessas coisas, você já viu que você começa, sabe, a ter, até os seus sonhos começam a mudar à noite? Tudo em você começa a mudar. Você começa a ter visões. Você começa a ter sonhos, ter, sabe, coisas, só você sabe explicar. Isso está no livro de Joel. Dias virão que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Que toda a carne, no caso. Toda a carne que crê nessas promessas. Não é toda a carne. Tem os tempos de pedra ficam rodopiando e gritando, sabe, ripa papapá, siricanto, siripuro, né? Aquelas línguas de demônio, mentirosa, que nunca foi a língua do Criador. O Criador falava em línguas hebraica, Shaul confirma isso aí. Os anjos falam também nessa língua. O próprio Arroxo fala nessa língua, Yahweh fala também nessa língua. E a maneira de se escrever, o nome de Arroxo é diferente, porque nós não conhecemos nenhum caractere hebraico verdadeiro. E ninguém pode afirmar isso aí. É por isso aquilo ali. Ele terá um novo nome que ninguém sabia ler, um canto que ninguém sabia cantar. Mas a maneira que nós podemos aprender a pronunciar o nome Arroxo foi na língua latina. Se cumpriu o que está escrito no livro de Isaías 28:11. Eis que por lá, gaguejando, falarei a esse povo. Entrarei em juízo com esse povo e eles conhecerão o meu nome naquele dia, dizia Yahweh. Mas dias virão, lá no paraíso, em que nós vamos receber um lábio puro, o idioma puro, falado pelo nosso Criador Yahweh. Quando eu falo de Yahweh, eu falo de Yahweh. E tem uma passagem no livro de Salmo, agora esqueci o livro lá, vocês podem, por favor, aí, tá, gente, pesquisar aí, que está escrito lá, né? E o seu nome é Já, né? Falando de Yahweh. Sabemos que não existe o J nem no hebraico, nem no grego, nem no latim. No hebraico, esse aí, né? E diz falado.
o seu nome é Yah. O mesmo está em Aleluia, né? E em Glória, Yahweh. O nome que salva, que contém a salvação. Então, quando você começa a crer nesse nome, a alma começa a acordar. E a alma começa a ter sede, começa a alimentar novamente. É por isso que então começa, sabe, o espírito milita contra a carne contra o espírito. O Shaul está falando, a minha carne milita contra a minha alma contra a minha carne. A carne puxa para a terra, a alma puxa para o céu, para as coisas do alto, para as coisas do Criador e Yahweh. Então as pessoas que buscam a glória desse mundo, que buscam, sabe, enriquecer, ganjear, sabe, dinheiro, elas estão totalmente erradas quanto ao Criador. A própria Rússia falou sobre isso aí. A respeito, sabe, dessas coisas, né? Não podemos, sabe, ajuntar tesouro onde a traça corrói, a ferrugem, né, corrói, a traça come e o ladrão rouba. Mas devemos juntar tesouro no céu, para onde nós vamos um dia acertar contas com Yahushua. Todos nós vamos estar diante do trono um dia para um grande acerto de conta. E esse dia vai ser o terrível dia na vida de cada ser humano. Enquanto estamos vivos, debochamos, brincamos, sabe? Mas a Bíblia nos diz, o Yahushua nos diz, quando fala bem, falando de Yahushua, que a morte, ela vem como um ladrão. Olha, isso é muito forte. Eu estava andando na rua, e vinha assim, quando a fé, passando perto da padaria, já vi só o cara achou até que era a polícia, já botou aquela 12, eu achei até que era a polícia, né? E encosta. Eu encostei, era um assalto, né? E o ladrão levou só meu relógio, só o dinheiro estava enfiado no bolso da bermuda, ele não levou. E você vê que é uma coisa tão rápida, né? Tão assim, que você sabe, assustador, você não espera, você vem bem andando, pensando na vida com a fé, né? Isso tem muito tempo já atrás, estava nos tempos de pedra na época, e foi uma coisa assim, repentina, estava saltando na padaria, eu não sabia, né? Então é uma coisa que você não está esperando. Assim também acha a vinda, né? Do Filho do Homem sobre nós, porque ele que vem, sabe, nos recolher um dia, né? Ele que, para a morte, ela ceifar qualquer ser humano, ela recebe de lá, ela tem que ter um selo de arro, e isso você precisa saber disso, né? Ela não vem de ceifar assim não, né? O seu tempo determinado, ela recebe uma autorização, ela vem de Sef. Uns para a glória eterna, outros para a desonra eterna, né? E você vai confirmar isso no livro de Jó. Tudo é permitido, né? Quando Satanás pergunta ali para Yahweh, pergunta para ele, estava por onde? Ele diz, estava derrubando a terra e passando por ela. Viste meu servo Jó? Ele disse, olha, mas também, né? Com tudo aquilo que o Senhor, né, deu para ele. E Yahweh diz, não pode tocar nele, só não toca na alma. Então você vê que ele tem uma permissão ali para ele tocar no ser humano. Para ceifar o ser humano. E todas as pessoas que morrem, todas elas, muitas dessas pessoas, é claro, elas buscam sabe, antecipa esse dia, né? Mas há também uma permissão do nosso Criador, porque está escrito que nenhum cabelo cai, nenhuma folha cai do céu sem que ele queira. Então você precisa tomar uma decisão agora. Você está vivendo depois, vai ver daqui uns dias esse vídeo, e saber que o nome do Salvador nunca foi Jesus, nunca foi Deus, nunca foi Jeová, nunca foi Javé, nunca foi Yahshua, nunca foi Yahushua. O nome é Yahu, sabe? Yahushua. É a palavra que está acima de todos os nomes, cujo nome o homem não pode ser salvo, a não ser por esse nome. Isso encontra no livro de Filipenses 2,9, no livro de Atos 4,12, e você vai ver lá. O nome que está acima de todos os nomes. O único nome que o homem pode ser salvo é através desse nome, Yahushua. E para você ser salvo, basta você crer nesse nome
invocar esse nome e amar, sabe, o dono desse nome sobre todas as coisas. E esse que você está achando que é e que não é, o que mediu das águas e mediu da terra, esse é o Deus da morte. É por isso que esse caminho parece ser bom, mas o final dele é morte. E os seus galhos dessa árvore da morte, os galhos, sabe, são de engano, são de mentira, e os frutos dessa árvore são os frutos da morte. Não é a árvore da vida. A árvore da vida é o próprio arroxo, cujos galhos são verdade e cujos frutos são vida, e vida com abundância e vida eterna. E você precisa, sabe, crer nessas verdades enquanto você vive. Jerusalém é aqui no Brasil, foi trocada pela terra de Veracruz, de Santa Cruz. A cruz é o símbolo da morte, é o tabernáculo de Moloco, o tabernáculo, aquilo que carrega esse Deus, sabe, por isso que está ali de braços abertos nela, abraçando o mundo. E depois que ele consegue ressuscitar nessa estrela de 5 pontas, ele passa a ser adorado por todos, por tudo e por todos no mundo todo, falado em qualquer segmento esportivo, musical, sabe, de entretenimento do cinema, televisão, os maiores programas de televisão, em tudo que você imagina lá está o seu nome, através da cruz, através da estrela, ou às vezes vendo falar do seu nome. Em tudo que você imagina, no desenho, nos games, ele passa a ocupar a mente das pessoas o tempo todo. Que é o nome falado, é aquilo que você pensa, você acha que está falando uma coisa de bom, nas suas orações da noite, sabe? Quando você amanhece, quando você está fazendo ali a sua refeição. Então, esse hipnotismo já vem te acompanhando desde que você nasceu. Sabe, a cruz está ali, sabe, tanto no seu batismo mentiroso, que nunca foi isso, né? E tanto ela está na morte dos seus antes queridos, provando que ele está acima de tudo. É por isso que ela está em cima da pirâmide das igrejas católicas, nas fachadas da igreja evangélica, quando é a cruz, é a estrela, ou um triângulo. Tudo isso é o símbolo que remete à estrela, à cruz. Então esse hipnotismo, sabe, essa escravidão mental, ela já vem sendo te apresentada desde que você nasceu. É por isso que você resiste quando nós falamos que esse Deus é um Deus de mentira e que o verdadeiro é arroxo. Porque você, a sua mente está condicionada a isso, a essa mentira, a esse engano. Ele está colocado, sabe, dentro dos seus olhos o tempo todo. Então você já vive dentro do hipnotismo. Você está caminhando, sabe, para o abatedouro. E quando nós falamos para você de uma pandemia, você fica assustado, você bota aquelas máscaras na cara, fica desesperado, né? Um desespero total toma conta, porque o Deus, ele é o Deus do caos, é o Deus do terror, é o Deus, sabe, do engano, sabe, o reinado dele é de caos e terror, sabe, de ceifamento de vidas, né? Quanto mais vida ele ceifar, ele tem pressa, sabe, para te destruir a raça humana, e ele vai fazer isso, não, sabe, está muito próximo agora, sabe, de uma grande catástrofe mundial, através da guerra, através da fome, do desemprego, a guerra civil por todos os lados. É porque ele nos odeia e tem perseguido o ser humano desde que ele fez o que Caim matasse Abel. Ali, ele conseguiu reviver. Ele conseguiu colocar o seu plano em ação através daquela morte. Ele entrou na raça humana. Ele entrou quando Eva pecou ali, né? Ele faz com que a glória perdesse a glória e adquirisse essa forma nossa escura. Que nós somos uma forma carnal, escura. Sabe? Pecaminosa, tenebrosa. É por isso que a glorificação vem para tirar essa escuridão fora e nós passar a ser iluminados novamente. E para você obter essa glorificação, essa glória, essa luminosidade, essa luz que a Ruxa falou ali, você precisa crer na promessa que ele fez para Adão de resgatar ele depois de 5.500 anos, e a Ruxa cumpre essa promessa quando a Ruxa glorifica no madeiro. E a Ruxa extermina com a morte, e Adão recebe novamente seu corpo glorificado. Então, meu amigo, você precisa decidir. A sua alma
está com sede, está com fome, está dormindo. Ela está morta. E você precisa ressuscitar ela para você crer nessas verdades. Um abraço a todos vocês. Até um próximo vídeo aí. O pessoal, é muito importante falar do plano de salvação. Eu posso falar aqui de várias bombas, mas se eu não falar desse plano de salvação para você, sabe, nada disso que eu falo, qualquer pessoa fala, sabe, de bombas, valerá. Um abraço a todos vocês aí, pessoal.